São 7 horas da manhã, estou indo para Ekbalan, é mais um sítio arqueológico maia, muito importante aqui da região, e o diferencial é que se pode subir nas estruturas. Então, eu saindo agora do hostel e a previsão é pegar um táxi compartilhado. Isso aí. Isso aí, céu de brigadeiro, vai fazer um sol de rachar. ¿Balan, amigo? Sí, sí, Ekbalan. Es por acá. Quanto está? Son 50 pesos el colectivo. Y hay que esperar a 3 personas más Sí. y ya salimos para allá. Ok. Acá hay la máquina. Tô aqui esperando. Tem que ter pelo menos mais umas 3 pessoas para completar o táxi. O custo aqui é de 50 pesos. Dá uns 12 reais, tá de boa coisa. Até que demorou um pouco mais do que eu esperava para encher o táxi, mas pelo menos deu tudo certo. Fomos eu e mais 3 pessoas, um rapaz que era turista no banco de trás e mais 2 mulheres que pediram para parar na casa e ainda pegaram mais 2 crianças. Então atrás ficou bem apertado. Ainda bem que eu estava na frente e tive uma viagem bem sossegada. O caminho até Ekbalan, ele é bem sinalizado, a rodovia também é muito boa e em menos de meia hora já estávamos no sítio arqueológico. Estação. Graças. A la salida es con estos Ah, sí. amigos. Sí. La entrada es por este lado. Isso aí, chegamos a Ekbalan. São 8 horas e 42 minutos. E vamos acessar aqui a bilheteria. É um sítio recém-descoberto, as escavações iniciaram em 1998 e a restauração veio um tempinho depois. Então por isso pouca gente conhece e mesmo assim ainda tem o problema do transporte, que se não for por táxi compartilhado, aí tem que fazer uma excursão particular para chegar até o destino. Os ingressos custam 423 pesos. Passando a bilheteria, temos uma banquinha de artesanatos. Entramos aqui na zona arqueológica de Ekbalan. Aqui também tem aquela taxa lá para filmagem, com GoPro, etc. Nem dei bola. O termo Ekbalan significa jaguar negro. Ek, negro, balan, jaguar. Aqui é bem mais vazio, né? Praticamente deserto, é muito bom. Ainda não cheguei aqui à parte das ruínas, mas pelo menos no caminho assim não encontrei ninguém. Sua história começa a partir do ano 300 a.C. Foi a capital do Império de Tá, ao qual os povos da zona oriental do estado rendiam tributos, incluindo parte da costa. A cidade era protegida e delimitada por 3 muralhas. Compreendeu aproximadamente 12 km². Esse portal, ele tem um total de 4 lados e cada lado é uma entrada, 2 através de rampas e mais 2 por escadas. Tinha uma grande riqueza com uma população de 18 mil habitantes. Caminhar, poder tocar nessas estruturas, entrar, é uma experiência formidável, muito bom mesmo. Quantos séculos de história nós temos aqui? Foram descobertas 45 estruturas, que estão rodeadas por 2 muralhas concêntricas de pedra e mais outra, que une aos edifícios centrais. Este é o chamado Palácio Oval, e a parte de baixo é a parte da estrutura mais antiga. Ele teve vários processos construtivos. Podemos ver aqui todos os detalhes de construção.
Neste espaço central sagrado de 1 km², era onde residia a elite. Esse local é conhecido como Plaza Sul. Aqui nós temos 2 estelas e graças a elas ficamos conhecendo os detalhes da fundação da cidade. Ela foi fundada por Ekbalan, que foi o primeiro governante nos primeiros 40 anos. E chegou a ser o maior centro comercial da península de Yucatán, no período de 600 a 900 da nossa era. E vamos subir agora no Palácio Oval. Esse edifício é constituído por vários corpos ovalados, com vários recintos que foram habitação para a nobreza. A terceira e última etapa construtiva é um pequeno templo que coroa a estrutura. Estamos agora no alto de uma das edificações mais restritas na época, e justamente no templo, que é um local mais especial. Aqui nós podemos contemplar a vista dos arredores e também uma visão privilegiada de toda a cidade e do centro sagrado. Dos 12 km² que a cidade ocupava, apenas o centro foi escavado e pode ser visitado. Ekbalan carrega a fama de conservar uma arte mais refinada do que a maioria das cidades maias. As decorações nas paredes da Acrópole, por exemplo, são feitas de estuque. À esquerda nós podemos ver as estruturas chamadas de gêmeas. Essa, na minha opinião, é a melhor visão que se tem de todo o sítio arqueológico. Ao fundo, a Acrópole. A construção, que tem cerca de 32 metros de altura, é considerada uma das mais volumosas da Mesoamérica. Existem muitos segredos a serem revelados neste local, e as escavações continuam. Um ângulo privilegiado do portal de 4 lados, observando-se as escadarias e as rampas. Uma das melhores coisas desse passeio é que não existem muitos visitantes. Assim, temos tempo suficiente para tirar boas fotos, contemplar a paisagem e ficar imaginando toda essa história que nós temos ainda a ser revelada. Essas escadas bem construídas e definidas mostram o grau de precisão e também do esmero dos construtores maias. Uma civilização que surpreende pelo alto grau de desenvolvimento nos campos da matemática, astronomia e urbanismo. Cidades com uma organização de tal natureza que chegaram a impressionar os conquistadores espanhóis, com um grau de desenvolvimento superior à de muitas capitais europeias. Porém, com um grau igualmente assustador de violência, entranhada em seus costumes, onde os sacrifícios humanos eram religião e até esporte. O jogo de bola mesoamericano era um esporte com associações rituais jogado ao longo de mais de 3.000 anos pelos povos da Mesoamérica, em tempos pré-colombianos. Uma versão moderna do jogo, chamada Ulama, continua a ser jogada em alguns locais pelos habitantes ameríndios, só que dessa vez sem as decapitações. Os campos de jogo têm sido encontrados desde o Arizona até a Nicarágua e também em várias ilhas do Caribe, como Cuba e Porto Rico, o que denota a popularidade desse desporto americano. Apesar de poder ser jogado casualmente como simples recreação, inclusive por mulheres e crianças, o jogo tinha também importantes aspectos rituais, e grandes jogos formais eram acontecimentos rituais. Hernán Cortés levou para a Espanha uma equipe de jogadores com seu equipamento, e os europeus ficaram maravilhados com as bolas de borracha saltitantes.
Continuando a exploração, vamos agora para a chamada Acrópole, a cidade alta fortificada. A Acrópole é uma elevação com 160 metros de comprimento, 70 metros de largura e 32 metros de altura, tendo numerosas etapas construtivas sobrepostas e uma grande quantidade de quartos em diferentes níveis e ligados por passadiços. Na parte inferior, possui recintos espaçosos, com uma porta central de entrada, mas sem janelas de ventilação. Por toda a sua extensão, as paredes inferiores estão adornadas com figuras em relevo. Inscrições e sinais que se assemelham à letra T do nosso alfabeto. Estes, quando unidos, formam um friso que lembra o padrão zigue-zague. Acredita-se que a parte térrea era destinada aos cidadãos comuns, e a cada andar que se subia ia aumentando a hierarquia necessária para ocupá-lo. Esse espaço era uma tumba ricamente adornada, e vamos conhecê-la em breve. As colunatas de alvenaria descobertas no local são únicas na arquitetura maia, pois não são de rocha sólida, e sim de um centro duro e fino com acabamento de pedra empilhado e colado. Em cada um dos lados da escadaria principal existem estelas com gravações hieroglíficas. O ótimo estado de conservação possibilitou a confirmação do nome original do lugar e do governante com status divino, Ukht Khan Lektok, Senhor Sagrado de Tal em Ekbalan. Assim é. O volume de pedras calcárias movimentadas nas construções foi gigantesco, sendo maior ainda o trabalho de cortes, exigindo quantidade considerável de trabalhadores. E aí, já subiu na sua pirâmide hoje? Olha lá. As escadarias da Acrópole possuem 106 degraus e nos levam a uma plataforma que está a 32 metros de altura e provavelmente tivesse outra construção mais alta no local. Pelo menos não escorrega tanto quanto a de Cobar. As coberturas de palha hoje instaladas foram colocadas após o processo de restauração, a fim de proteger as obras em estuque. Nos primeiros anos do século XI, uma invasão estrangeira, possivelmente dos Itza de Chichen Itza, subjugou os centros de poder de Ekbalan e Yaxuná. A partir de então, a cidade entrou em decadência e no século XIII ficou praticamente abandonada. A vista aqui é muito bonita. Na paisagem se destacam o Palácio Oval e as Gêmeas. Bora descer. Cuidado aqui, que o negócio é alto.
Ainda bem que os degraus são mais regulares e não escorregam tanto. Mesmo de chinelinho aqui dá pra ir tranquilo. Neste nível, existe um templo cuja parede frontal estava adornada com inscrições hieroglíficas, que devido à fragilidade do material, se deteriorou com o passar dos séculos. Porém, ainda assim, é uma importante fonte de conhecimento histórico. No lado oposto, temos a mais bela representação da arte maia, a tumba de Uktikan Lektok, a estrutura mais importante de todo o sítio. No seu interior foram encontrados os restos mortais e ricas oferendas em objetos de jade, máscaras peitorais, colares e orelheiras, vasilhas com alimentos e um fêmur de veado, com inscrições na qual se supõe que serviu como cetro. O friso na parte inferior tem 3 máscaras ligadas por um intrincado padrão decorativo. E a parte frontal da tumba representa a boca aberta de um crocodilo, com seus dentes pontiagudos em destaque. Dentro dela, o acesso à câmara funerária. E na parte superior, estátuas de personagens e adornos em estuque, e o governante sentado no trono na cabeça de um jaguar com a boca aberta. Essa maravilhosa obra de arte somente sobreviveu aos séculos de abandono graças aos últimos habitantes locais que a esconderam atrás de uma parede de pedras, possibilitando assim a sua conservação sem grandes danos. A figura em destaque é um rei sentado no trono, que possui uma cabeça entre suas pernas. E verificamos 2 discos em lados opostos à figura colossal, com inscrições destacadas. Logo abaixo do pé esquerdo do rei, mais uma inscrição se faz visível. E uma estátua perfeitamente conservada está posicionada, sentada com a frente voltada ao governante e enfeitada com brincos, colares, braceletes e vários outros adornos. Na lateral da tumba, temos outra construção mais simples, sem enfeites, podendo ser um local para as oferendas. Para o acesso à boca da fera, foram construídas 2 pequenas escadas nas laterais. E à direita, temos um templo com a parte superior trabalhada e no interior, ricas pinturas de personagens em um processo ritual, que ainda preservam parte das cores originais. Uma máscara com uma grande língua bifurcada e padrões geométricos diversos complementam a decoração deste templo. A figura desse personagem tem um jaguar em seu saiote e um grande adorno na cabeça. E as mais intrigantes e famosas imagens são a desses 2 personagens com asas. Seriam divindades voadoras? Anjos?
São mistérios e enigmas, talvez indecifráveis. E os últimos detalhes da fachada principal. No lado esquerdo da Acrópole existe mais um templo piramidal, mas ainda sem acesso. A beleza dessa detalhada e frágil estrutura nos transporta para mais de 1000 anos de história, como se fosse uma cápsula do tempo. Nesse ângulo, podemos visualizar os pavimentos e suas ligações por passadiços. E a despedida da imponente estrutura milenar. Essas ruínas seriam de um local para banhos. E aqui, um templo anexo ao Juego de Pelotas, que deveria ter relação com os jogos. Podemos notar o que seria um altar logo na entrada do recinto. E os vestígios da muralha interna. Pequenas plataformas. E outra construção religiosa. E nos limites da área sagrada da Plaza Sur, mais uma descoberta. Continuando a minha exploração maia. Uma lápide de pedra está alinhada com uma pequena construção com portas e paredes irregulares. Caminhando para a saída em direção ao Palácio Oval. Agora, deixamos a área principal, caminhando por um estreito corredor. Levando na memória as belas imagens de mais um lugar muito especial. São 10h25 agora, terminei já minha visita aqui no sítio arqueológico. Tem um cenote ali na frente, eu vou dar uma olhadinha, se for legal, se for barato também, eu vou conhecer. Aqui as ruínas são muito bem conservadas, tem a opção de você, por exemplo, ali subir nas estruturas, entrar na maioria delas, então é uma experiência muito legal. Pouca gente, bem arborizado também, então é um passeio que vale muito a pena e é bem rápido, porque as estruturas são todas concentradas.